Boa noite a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Hoje, pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, vamos refletir um pouco sobre a importância das leis morais em nossas vidas. Para começarmos, vamos fazer uma prece de abertura, agradecendo ao Pai de amor e bondade, por todo carinho, compreensão, apoio diante de nossa caminhada evolutiva. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Da obra Vida Feliz, Joana de Ângeles vai nos propor, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá de resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aqueles que de alguma maneira estão participando neste instante. A base do estudo da noite é o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que vai então tratar especificamente das leis morais. Essa obra chamada A Constituição Divina, do Richard Simonetti, e Paulo de Tarso e as Leis Morais, do Guilherme Del Valle da Silva. Então, nós vamos iniciar com uma frase que Emmanuel trouxe para Chico. Apesar de ninguém poder voltar no tempo e fazer de novo, um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Baseado nisso, vamos começar a nossa proposta da noite de hoje. A primeira é buscando no Livro dos Espíritos a questão 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então veja que a primeira questão já diz muito a respeito desse conjunto de regras de boa convivência que são nossos direitos e deveres dentro da estrutura da Constituição Divina. O mesmo raciocínio para definir o estado de liberdade se aplica à felicidade. Ser feliz é viver dentro das leis de Deus, as leis morais. Portanto, toda vez que estivermos passando por algum sofrimento, devemos refletir: qual lei de Deus estou deixando de cumprir? Onde podemos encontrar as leis de Deus, afinal de contas? Se é para ser um guia para a nossa caminhada, um roteiro, aonde que ela está inscrita para que eu possa buscá-la? E os espíritos amigos superiores nos dizem: a Constituição Divina está gravada em nossa consciência. O que chamamos de paz de consciência é a sintonia com essas leis, é a nossa comunhão com o Pai de amor e bondade através da vivência delas. Então, quando estamos buscando algo que aparentemente não lembramos, seria interessante estudar, aprofundar, para relembrar
buscar acionar os mecanismos de memória para desta forma melhor cumprir a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Então, elas estão bem desenvolvidas e aprofundadas no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Lá iremos encontrar a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade, para desta forma alcançarmos a meta, que é a lei de perfeição moral. Então, todo esse conjunto é o que a gente vai olhar assim bem rapidinho na noite de hoje. E o aprofundamento, então, vem com estudo, com os grupos de estudo, né? Essa caminhada nossa de todo dia. Vamos começar, então, com a lei de adoração. O que ela nos diz? Nos diz que o objetivo da adoração é a elevação do pensamento a Deus. Essa é a primeira colocação. E o nosso principal recurso para isso é a prece. Mas devemos nos lembrar sempre dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Devemos ter o coração puro quando formos orar. E o perdão é a chave para isso. Joana de Ângeles, na sua obra Amor, Imbatível Amor, propõe exatamente a mesma coisa. Devemos ter o coração puro, totalmente livre de mágoas, ressentimento, desamor. Então, o fundamental é a construção do auto-amor, para desta forma, então, amar ao próximo como a nós mesmos. E caminhando todos nessa direção, entendemos, então, que o perdão, que é o não registro da ofensa dentro do patamar evolutivo, é a nossa busca dentro dessa caminhada na direção da lei moral. A lei de trabalho é interessante porque temos uma visão de trabalho extremamente equivocada. Fomos construídos numa visão de trabalho penosa, isso porque estamos num planeta de provas e expiações. Mas existe o trabalho fruto da nossa ação, do desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, que vai nos dar o aporte econômico para a nossa vida, então, no planeta. Então, diríamos que seria o nosso trabalho horizontal, aquele que é remunerado. E temos o trabalho vertical, aquele que vai nos ligar ao Pai. Esse é o trabalho voluntário, fazer o bem, sem ver a quem. A permanente ação do amor, a caridade. Então, cada ser executa a sua parte na vinha do Pai. Desde os seres mais rudimentares, né, as algas microscópicas do oceano, que produzem o nosso oxigênio planetário, até os seres angélicos, que coordenam os diferentes orbes que transitam no espaço. O trabalho suaviza-se à medida que o espírito se purifica. É uma bênção divina, pois educa e realiza. É veículo de progresso e meio de elevação. Nosso principal trabalho é fazer o bem. Nos proporciona a iluminação e a paz íntima. Nosso passaporte para a vida espiritual. Então, quando ficarmos muito preocupados sobre que bagagem devemos levar ao retornar para a pátria espiritual, a ação no bem. Essa, com certeza, é o principal material. Nossas experiências com nossos semelhantes, nossas relações com eles, o quanto e quantos conseguimos aproximar do Pai através de nossas ações. Buscai e achareis. Trabalha e produzirás. Ajuda-te e o céu te ajudará. Desta forma, serás o filho de tuas obras. Ninguém vai fazer o caminho por mim, só eu mesmo. E isso o próprio Mestre Jesus nos deixa um ensinamento quando, carregando sua cruz, ele cai e chama um sirineu para que carregue a cruz por algum tempo, mas logo em seguida Jesus a pega de volta e segue a trajetória. Então, cada um de nós
vai carregar todo o seu aprendizado, todas as suas mazelas, todas as suas virtudes, todos os seus equívocos sozinho. Nós chegamos sozinhos à Terra e vamos voltar sozinhos. Ninguém vai conosco e ninguém chega conosco. Podemos vir em grupos, reencarnar no mesmo dia, desencarnar no mesmo dia, através de um desencarne coletivo, mas para a pátria espiritual, cada um tem sua própria trajetória. Boa noite, Benoni. Então, lembrando sempre também que, agora vamos para a lei de reprodução, que ela preenche uma necessidade no nosso mecanismo de evolução, na construção dos laços eternos entre os seres, um compromisso entre as gerações. É fundamental que cada um de nós entenda a responsabilidade que é ser um não abortado. E o que devemos fazer, falar com relação à valorização da vida. A esse tema, aborto não. Porque nós somos não abortados. Nós temos muito a agradecer aos nossos genitores pela oportunidade que nos deram de aqui estarmos fazendo a nossa caminhada. E é isso que nós temos que passar adiante como mensagem, a valorização da vida sempre, não interessa o estágio. Então, vamos lá, seguindo o caminho. Todo filho é empréstimo sagrado, que deve ser valorizado e melhorado pelo amor dos pais ou responsáveis, para oportuna devolução para Deus. Lembremos-nos do Evangelho, que fizeste dos filhos que te confiei. Tornaste-os as pessoas de bem? Não? Então volta e recomeça a trajetória, pois esta era a tua função. Lei de conservação, especificamente a questão 737, né? O instinto de conservação foi dado a todos os seres. Com que objetivo? Contra os perigos e os sofrimentos. Então nós temos um apego à vida já dentro de uma lei. Naturalmente ninguém expõe sua vida. Temos um apego a ela. Quando não temos, é porque alguma situação emocional ou alguma substância tira a minha capacidade de autogoverno. E aí eu acabo sendo muitas vezes um suicida indireto. A busca do bem-estar é um desejo natural. O problema é sempre o abuso. Que esse abuso não seja, ou melhor, que esse bem-estar não seja adquirido às custas de ninguém, muito menos deve enfraquecer nossas forças físicas e principalmente as nossas forças morais. Vamos nos lembrar da parábola do avarento. Para que acumulaste tudo isso? Hoje mesmo, tua alma será resgatada. Que adiantaste tudo isso que amealhaste? Para cá não vai dar para trazer. Então, é sempre bom refletirmos sobre isso. Lei de destruição. Essa lei é um complemento do processo evolutivo, visto ser necessário morrer, renascer, passar por milhares de metamorfoses, como as borboletas, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, e desse modo, né, que paralelamente os seres vão passando de um estado de consciência cada vez mais lúcidos até atingir a espécie humana e a razão. A partir daí, aí a caminhada também é muito longa, porque entre ter a razão e entender o bom uso dela, é uma caminhada de muitas existências também, né? Lei de sociedade. A lei de sociedade nos foi ensinada de uma maneira belíssima pelo meigo nazareno. Trabalhar com Jesus é um trabalho de equipe, de solidariedade, de fraternidade. Viver não é suficiente, temos que conviver, nos relacionarmos, nos identificarmos uns com os outros, criarmos afinidade, aprendermos uns com os outros, já que uns carregam uma bagagem evolutiva maior que outros, né? Então é uma constante permuta. Então, portanto, cooperação é essencial na nossa caminhada.
Somos seres sociais, em essência, né? E a vida social está na natureza, não só nossa, mas de todos os seres, né? Lei de progresso. Tudo na criação está fadado a evoluir. Onde vemos destruição, há, na realidade, transformação, obedecendo à lei de progresso que impulsiona o ser humano a superar sua condição primitiva para a angelitude. Lembrando André Luiz, né? Caminhamos do átomo ao arcanjo. Passamos pelos diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, para chegarmos finalmente ao ser espiritual. Lei de igualdade. Perante Deus, todos os homens são iguais. Acreditemos ou não, aceitemos ou não, o Deus nos ama igualmente. Tem um carinho especial por cada um de seus filhos. Não interessa nossos equívocos, não interessa sequer se acreditamos nele. O Pai nos ama infinitamente. E isto o Mestre Jesus deixou muito claro através de seus ensinos. Meu Pai trabalha permanentemente. E eu também. Lei de igualdade continua nos dizendo: Deus cria todos da mesma forma, simples e ignorantes. A diferença entre os espíritos encarnados ou entre os espíritos encarnados e desencarnados está na diversidade dos graus das experiências alcançadas e da vontade com que obram. Vontade esta que está ligada é a essência do seu livre-arbítrio. E aí a gente vai entender a lei de liberdade, que vai tratar exatamente sobre isso. A vida em sociedade cria normas necessárias para o convívio harmonioso entre as criaturas. Liberdade sadia é aquela pautada pela responsabilidade advinda do entendimento das leis de Deus. Se temos liberdade de pensar, temos igualmente a de obrar, a de agir. Paulo de Tarso nos deixa uma frase de reflexão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Você tem a liberdade de agir, mas você é responsável por suas ações. Se você agir sem pensar, você vai arcar com as consequências de seus atos. Lei de causa e efeito, ou lei da reciprocidade, né? Lei do retorno. Então você não está sendo punido, você está sendo reconduzido ao caminho correto, do qual você se desgarrou, por livre e espontânea vontade. No início das nossas experiências é por ignorância, depois passa a ser por busca de crescimento. Enquanto esse crescimento estiver muito focado na matéria, você também vai ter muitos sofrimentos, porque ainda não se entendeu como filho de Deus, herdeiro do universo. Você é um ser espiritual encaminhado. Busque sua luz. E desta forma ajude aos outros a se encontrarem também, que foi o que Paulo de Tarso fez. Dentro do seu equívoco, eis que Jesus o resgata às portas de Damasco. Ali é um divisor de águas para ele. Com o mesmo afinco com que ele perseguiu os cristãos, achando que estava correto na sua caminhada, ao contato com as energias amorosas do Mestre Jesus, ele vai fazer a sua transformação íntima. Vai buscar os ensinamentos do Mestre. Mas não vai ficar para ele. Ele vai criar núcleos. Ele vai buscar criar locais onde as pessoas estudem esses ensinamentos.
E é aí que está a beleza dessa caminhada. Então, essa obra chamada Paulo de Tarso e as Leis Morais nos mostram muito sobre essa caminhada específica de Paulo, que é a caminhada que todos nós podemos fazer. Lei de justiça, amor e caridade. Consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Leon Denis nos fala que dever é o conjunto de prescrições da lei moral, regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Bom, durante muito tempo, fomos levados a acreditar que somos o suprassumo da espécie que está no planeta. Então a gente não se via parte do ambiente, a gente achava que era dono do ambiente. E aí nós estamos sofrendo as consequências próprias desse modelo equivocado. Né? Enquanto não despertarmos para a ideia de sermos co-criadores, que o Pai conta conosco na sua vinha, no trabalho, para as próximas gerações, a gente tem que manter esse planeta para os próximos que virão. O planeta não é nosso, nós estamos aqui como usufrutuários. Temos que agradecer muito ao Pai de amor e bondade por ter nos fornecido essa morada para a nossa caminhada evolutiva. Continuamos um pouco mais e vamos ver que Jesus, nosso modelo guia, exemplo de perfeição moral, oferta-nos diariamente seus ensinos de amor e fé, a mais pura expressão da lei divina que está dentro de nós, como vimos no começo da palestra, né? Então está lá na nossa consciência. O sofrimento surge quando nos afastamos da lei divina. Nossa paz e felicidade crescem conforme vivemos dentro das leis de Deus. E a vivência do amor é a prática do bem, sem ver aqui, como nos traz a parábola do samaritano. Portanto, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, vamos em busca da perfeição moral. Depois de termos visto todas as leis morais, vamos para o objetivo do estudo de todas essas leis, que é chegarmos à perfeição moral. Fruto do esforço e não de prêmio. Deve ser adquirida pelo trabalho que conduz ao progresso. Portanto, vamos nos dando conta que as leis não são individualizadas em caixinhas. Elas estão todas interconectadas. Claro que existem momentos de nossa existência que algumas delas vivemos com mais intensidade do que outras. Viemos para nos reeducar em relação a umas do que em relação a outras. Mas todas elas estão interconectadas. Porque cada uma delas está ligada a uma de minhas aptidões enquanto espírito. Por isso elas foram divididas desta forma. Isso é fechado? Claro que não. Mas quando nós observamos cada uma e as questões que lá estão no Livro dos Espíritos, vamos ver o enriquecimento que nós temos sobre tudo isso. Então, não sei se consegui de alguma forma demonstrar, né, a importância de cada uma delas. Quando presencialmente, há 3 anos atrás, estudei individualmente cada uma delas. E acredito que eu vou começar tudo de novo. Só que agora de forma online, né? Porque vai contribuir muito com a nossa caminhada. E eu estou me sentindo assim abençoada, né, com essas oportunidades todas no uso dessa tecnologia. Vou buscar no livrinho do Richard Simonetti, A Constituição Divina, 2 pontos. A primeira, que é a questão 877, que vai falar da lei de justiça, amor e de caridade. O mais elementar princípio de convivência social recomenda que nos respeitemos uns aos outros, partindo do essencial,
nossos direitos terminam onde começam os direitos dos nossos semelhantes. O dia que a gente conseguir dar conta disso, a justiça social não precisará mais ser buscada. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar nesta vida e de resistir à tentação do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem nos traz essa questão, que é a 919 do Livro dos Espíritos, a resposta é dada por Santo Agostinho. E aí ele vai nos fazer uma série de narrativas, né? Vai nos fazer uma série de proposições para chegarmos a essa análise. Enquanto eu não me conhecer a mim mesmo, enquanto eu não buscar essa caminhada, muito pouco eu vou me transformar, porque eu tenho que autoavaliar o meu dia. Eu tenho que entender se eu fiz alguma coisa equivocada, se eu magoei alguém, se eu deixei de fazer algo, porque a omissão também é um mal. E aí nós vamos entendendo que somos ainda muito rebeldes. E por sermos rebeldes, queremos fazer as coisas dos nossos jeitos. E muitas vezes não entendemos a importância do valor da virtude, do discernimento diante das coisas. André Luiz nos propõe uma série de pensamentos numa obra muito boa chamada Boa Nova, que eu aconselho a todos terem, mas eu vou pegar exatamente essa proposta de Santo Agostinho para fazer o encerramento e depois eu faço a prece. Diz assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa, que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. O princípio de nossa renovação seria, portanto, aprendermos a questionar a nós mesmos, ajustando-nos às leis divinas, mesmo porque não somos vegetais conduzidos pelo automatismo da natureza. Somos espíritos, seres pensantes, filhos de Deus, dotados de potencialidades criadoras, que pedem esforço no bem para que cresçam e floresçam, oferecendo-nos frutos abençoados de felicidade e paz em observância plena da divina Constituição. Que essa noite abençoada se perpetue por muito tempo. Que cada um de nós busque o seu autoconhecimento, a educação dos seus sentimentos, o estudo das leis morais, nossa bagagem espiritual. Para encerrar, portanto, vamos voltar ao livrinho Vida Feliz e buscarmos a orientação que nos é dada por Joana de Ângeles. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalados pela urze ou entulhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus à circunstância, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Tenhamos todos uma ótima noite, um lindo fim de semana.
com muita paz, com muito amor. Gratidão por todos que estão aqui me dando apoio, carinho, energias amorosas e fraternas. Boa noite a todos e que a equipe espiritual envolva cada um de vocês neste instante com energias de bom ânimo, de fé, de alegria de viver. Muita paz a todos.